Sardes. A cidade de Sardes era uma cidade próspera e muito segura. Conta-se que os leitos dos rios não tinham somente água, tinha muito ouro. Era uma cidade que se envaidecia pela sua posição, porque séculos de fundação, nenhum inimigo conseguiu escalar a cordilheira onde ela foi construída. Nós estamos seguros, não precisamos de vigiar, não precisamos de soldado nas torres, não precisamos nada disso, temos dinheiro, inimigo nenhum consegue escalar isso aqui. Mas, amados irmãos, o tempo foi passando. Ciro, aquele que você já leu na profecia, aquele que libertou Israel do cativeiro da Babilônia, mandou o povo de Israel voltar para a sua terra, deu toda a liberdade para o povo de Israel, ele mesmo sitiou Sardes por 14 dias e falou com seus soldados: fique de olho na montanha, vê se é possível a gente escalar e entrar dentro da cidade. E assim o soldado fez. Em dado dia, dentro desses 14 dias, o soldado percebeu que alguém desceu a montanha para pegar algum objeto que tinha caído. O soldado concluiu: dá para escalar. Se ele desceu e pegou o objeto e subiu novamente, dá para escalar. Ciro, meu senhor, dá para escalar. E quando eles nem se aperceberam, a cidade de Sardes estava toda dormindo. Ciro entrou dentro de Sardes e invadiu. Pegou todo mundo de surpresa. Você percebe que quando que Jesus dirige a carta às 7 igrejas, está sempre relacionado ao contexto histórico daquela cidade, que estava acontecendo. Eles estavam vivendo na mentira. Tinham uma falsa segurança de que tudo estava bem com eles. Eles tinham a fama de estarem muito vivos, e morreram muita gente com a incursão de Ciro o Grande na cidade. Mas não foi só essa incursão. Passados séculos, esta cidade também sofreu um outro ataque de Alexandre o Grande. Também invadiu a cidade, escalou a montanha. E mais tarde ainda, essa cidade sempre está reavivendo, ressurgindo. Ela sempre sofre reveses e ela ressurge do nada. Por isso que, quando Jesus dirige para a igreja de Sardes, olha vocês, como vocês estão. E eu estou dando a oportunidade a vocês de um reavivamento, uma renovação espiritual. Mas aconteceu um terremoto, aquelas cordilheiras todas foi balançada e a cidade de Sardes ficou quase completamente destruída. No ano 17 da era cristã, Tibério, o imperador de Roma, doou o equivalente hoje a aproximadamente $1 milhão do seu próprio tesouro para ajudar a reconstruir Sardes. Você vê que sempre ela morre e ressuscita. E eu quero que você pegue esse contexto histórico aqui, faça esse link com a carta que Jesus está escrevendo para a igreja de Sardes. E lá estava a igreja de Jesus. Lá estava ela. A igreja de Sardes estava vivendo os princípios da cidade de Sardes, não os princípios de Jesus. Tinha dado a mão a todo o sistema, estava segura de si mesma. Autoconfiança, autossuficiência. E Jesus identifica aqui, queridos irmãos, 3 grupos de pessoas dentro da igreja de Sardes. E o primeiro grupo está no verso 1, o grupo dos mortos. As aparências enganam. Nem tudo que parece ser é aquilo de fato. Por isso é necessário, irmãos, que as coisas precisem ser submetidas pelo crivo da verdade. E os evangelhos narram Jesus dizendo aos discípulos que ele enviaria o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E aqui Jesus se identifica como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, uma verdade completa para a igreja de Sardes. Todos lá, todos da Ásia, quando olhava para a cidade de Sardes, que cidade viva, que cidade pujante, opulenta, que cidade maravilhosa.
E quando as demais igrejas da Ásia, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, olhassem para Sardes, que igreja viva! Todos batiam palma para a igreja de Sardes. Aos olhos de todos da Ásia, eles tinham o nome de que estava vivo. Na boca de todo mundo era uma igreja viva. Olhando para aquela igreja, multidões de crentes, pessoas animadas. Mas Jesus identifica, olha, eu tenho 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus é a completude da verdade. Você tem nome de que vive, mas está morto. Está morto. Aquela igreja, irmãos, não sofria ataque dos balaumitas, não sofria ataques dos nicolaítas. Aquela igreja não tinha uma mulher endemoniada chamada Jezabel para atormentar a vida deles. Não tinha. E por isso eles estavam seguros. Aí as outras igrejas dizem, eles não têm perseguição, o Império Romano não persegue, não tem nada de falso profeta lá. Que igreja viva! Eles estão debaixo da bênção de Deus, não tem perseguição nenhuma. Queridos irmãos, o diabo não precisa se preocupar com a igreja morta. Ele não se preocupa com a igreja morta. Certo filósofo diz, não há briga no cemitério. Você não vê briga no cemitério, você não vê som alto lá dentro, você não vê burburinho de ninguém. Está todo mundo morto lá. Eles vivem em plena harmonia lá, até um em cima do outro, e ninguém briga. Como que o filósofo pegou isso? Não há briga no cemitério, está todo mundo morto. E o ditado popular também diz, árvore sem fruto não recebe pedradas. Não tem jeito, ninguém joga pedra numa árvore sem fruto. E o filósofo brasileiro Luiz Pondé declarou da seguinte forma, estou parafraseando o que ele disse, ninguém dá martelada em prego que não esteja exposto. Martelo, prego, só recebe martelada se ele estiver exposto. E um certo filósofo cristão diz, lâmpada apagada não atrai insetos. Oh, irmãos, está aí a sabedoria. E a igreja de Sardes, pensando que ela estava viva, porque não tinha perseguição, mas não tinha perseguição porque a igreja morta, o diabo vai atacar uma igreja morta, é tudo dele. Na verdade, tudo não. Nós vemos aqui no texto que tinha umas poucas pessoas lá. E até mesmo uma pessoa de notável identificação com Deus, como foi o profeta Samuel. Ele deixou-se enganar pelas aparências, ele queria ungir pela altura, pela beleza daquilo que ele estava vendo. E Deus falou, Samuel, eu não vejo como vê o homem. Você vê o exterior, está vendo a aparência deste rapaz. Você está vendo o que ele é, que ele se apresenta. Eu vejo o coração. E não é este o rei. Irmãos, quem suspeitaria, não é verdade, de Judas como traidor? Eu também seria enganado lá se eu estivesse trabalhando junto com ele. Pessoa calma, tranquila para falar, sempre comedida. A história fala que Judas tinha uma maneira de falar mansa, tranquila, sempre ao lado de Jesus, batendo papo com Jesus. Quem diria que ele era o traidor? É tanto que quando Jesus colocou essa questão à baila na mesa da ceia, eles ficaram pensando, quem é? Ninguém suspeitaria de ninguém, nem mesmo de Judas, se os evangelhos não narrassem isso. Por isso que aqui o Senhor Jesus apresenta como tendo 7 Espíritos de Deus. Queridos, Ele sabe de tudo que passa comigo e com você. Ele vê aquilo que está no mais profundo do nosso coração. Aos olhos de alguns, certos crentes pode parecer ser uma bênção, mas aos olhos daquele que tem os 7 Espíritos de Deus, isso pode não ser verdade, porque Ele sabe e vê tudo que eu faço e deixo de fazer. Ele sabe se estou ou não usando as minhas forças para servi-lo, se estou servindo a Ele de todo o meu coração. Aos olhos de muitos irmãos, alguém pode ser denominado que pessoa viva, renovada, abençoada.
Opa, muito cuidado quando nós temos essa avaliação. E o segundo grupo que o Senhor vê na igreja de Sardes, o grupo dos quase mortos, versículo 2 e 3. Ser vigilante, consolida o resto que está para morrer. Ser vigilante, acorda, abre os olhos para as realidades eternas. Desperte, levante dessa letargia espiritual. Viva Jesus, respira Jesus, pensa em Jesus, sirva Jesus com todo o seu coração. Isso é vida. Não vem para a igreja arrastado, tropeçando, até mesmo em gilete, no chão. Não, viva Jesus, o Salvador, o Redentor da nossa alma. Tenha entusiasmo com Ele, faça a obra que Ele deu-nos para fazer, com muita galhardia e determinação. Vamos servir a Jesus, é isso que Jesus está falando. Ô grupo, vocês que estão respirando pelo oxigênio, vocês que estão aí no CTI, eu tenho uma palavra de misericórdia para vocês. Levante, não seja como a cidade de Sardes, seja vigilante, não confie em você mesmo, não confie que vocês estão seguros. A cidade de Sardes achava que estava seguro, até que veio o inimigo como ladrão e levou a cidade, saqueou a cidade. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer. Aqui, irmãos, está um dos textos mais difíceis de interpretar no livro do Apocalipse, mais difícil. E dentre todas as variáveis, talvez devêssemos pensar que aqui Jesus exige que o grupo dos que estão vivos ajude esse grupo que está no CTI a sair de lá. Vai lá, fala para ele, consolida, porque senão eles vão morrer. Eles vão morrer. Eu estou prestes a desligar o oxigênio deles. Mas antes, consolida, vai lá, fala para eles, leia a Bíblia com eles, canta lá com eles, fale da minha graça, do meu amor. Aqui é misericórdia, irmãos. Aqui é graça do Senhor. Aqui é longanimidade de Deus. Porque Deus poderia já tirar a vida deles, tirar a vida espiritual deles, deixar eles se enveredarem pelo mundo e pela grande Sardes opulenta. Mas o Senhor diz, não, não faça isso. A minha igreja, ore por eles. Ore, vai lá, fale com eles. Fale para eles. Interessante, irmãos, que esse grupo que estava no CTI aqui, de quase mortos, esse grupo trabalhava. Não é que eles não trabalhavam na igreja, eles trabalhavam na igreja. Você ia observar aí, Jesus falando, ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Eles trabalhavam, eles faziam muito trabalho na igreja, mas eles faziam isso para quem? Faziam isso em nome da sociedade interna, para ter relatório no final do ano? Fazia isso para um mero congraçamento entre irmãos? Faziam isso para quem? E para qual finalidade estavam fazendo isso? Paulo diz a Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E esse grupo, Jesus não achou íntegra as tuas obras. A palavra grega aqui é plerô, completa. Não tinha uma completude das suas obras. Não tinha validade essas obras diante do Senhor. Não achei íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Observe, irmão. Às vezes tem crente no CTI dentro da igreja, trabalhando muito, fazendo a obra do Senhor. Mas para quem ele está fazendo e para a glória de quem ele está trabalhando? Nós devemos sair daqui pensando nessa noite, aprendendo com aquilo que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Disse lá e está dizendo aqui também. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Jesus não dirige, irmãos, aqui aos mortos, mas àqueles que estão próximos de ser consolidados como mortos. Há esperança, sim, para este grupo, que vive no comodismo, na indiferença, que vive na superficialidade, que vez por outra
vem para a igreja, que vez por outra aparece no culto, que vez por outra aparece na escola bíblica dominical. Há longanimidade, há esperança. Lembra, Deus está dizendo, lembra vocês, o que vocês têm recebido. Olha o que eu tenho dado a você, a sua família. Olha como eu tenho protegido você, a sua casa. Lembra-te disso que tem recebido e ouvido, e façam obras íntegras para mim, na presença do meu Deus. Guarda-o e arrepende. Ei, você que está dessa maneira dentro da igreja, Jesus está dizendo para nós, irmãos, aqui, talvez vivendo de aparência, não é verdade? Está sempre pronto para receber elogios dos outros, como se estivesse vivendo com toda a saúde espiritual, mas diante daquele que tem os 7 Espíritos de Deus, está morto ou está no CTI, está quase morrendo. Este é o grupo dos quase mortos. Aí Jesus disse, se não vigiares, se não levantar da letargia, se não fizer esta obra maravilhosa que eu tenho para vocês, virei como ladrão, assim como Ciro invadiu aí como ladrão de noite, vocês nem se aperceberam. Estavam cheios de si mesmos, da vanglória, da autossuficiência, e não dependeu de mim. Vou fazer com vocês como Ciro e Alexandre o Grande fizeram com vocês aí, dormindo. Quando Ciro chega lá no topo com seus soldados, tinha ninguém lá, não tinha nenhum soldado na sentinela para tocar a trombeta e avisar que o inimigo estava chegando. Todo mundo dormindo. E Jesus fala, vigia. Irmão, Jesus está voltando. Jesus está vindo. Jesus está voltando para levar a sua igreja. E não podemos, de forma alguma, ficar cocheando em 2 pensamentos e olhando para lá e para cá. Conta uma história verídica que certo pastor pregava, orava junto com a igreja e nada. Anos a fim desta forma. Um dia ele resolveu convidar os irmãos. Irmãos, hoje nós vamos fazer o último culto aqui. O culto fúnebre da igreja. Todo mundo está convidado. Aí todo mundo conversava com o outro. O pastor disse que vai fazer o culto fúnebre da igreja. Vamos lá ver o que é. Esse pastor ficou maluco mesmo. Eu já achava ele maluco, agora que eu não acho não, tenho certeza. Ficou maluco mesmo, fazer culto fúnebre da igreja. E colocou lá o caixão no corredor. Ele pregou e no final do culto, o caixão tinha um espelho. E faz uma fila e venha ver aqui quem está morto aqui dentro desse caixão. E as pessoas olharam, cada um vira a si mesmo ali dentro do caixão. E passava. Irmãos, diz que houve uma comoção na igreja. Uma comoção tão grande na igreja. Cada um olhava e via a si mesmo e assustava. Você vai ver o defunto aí dentro do caixão. Irmãos, e Deus usou essa coisa tão, vamos dizer assim, esquisita para fazer dentro da igreja, para alavancar um grande avivamento ali. E houve um grande despertamento. E aqui o Senhor diz, lembra daquilo que tem recebido e ouvido. Lembra. Mas aqui, irmão, glória a Deus por isso. Nós, irmãos, louvamos a Deus por isso. Que no meio da igreja morta, como era a igreja de Sardes, o versículo 4 e 6 diz que tinha um terceiro grupo. O grupo dos vivos. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas, mas tem. Umas poucas pessoas vivas aí dentro. Umas poucas, que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignos. Vão andar comigo, poucas, mas tem. Não contaminaram. E esse texto, irmão, joga por terra o argumento de muitos de que o homem é produto do meio. Se fosse produto de meio, não tinha ninguém vivo dentro da igreja de Sardes, porque toda a influência era de morte e de CTI. Se fosse produto do meio, você lembra lá de Israel? Na época de Acabe e Jezabel, você lembra? Todo mundo adorando Baal. Baal, Deus, Deus, Baal, e virou uma confusão.
Por isso o profeta Elias chama os profetas de Baal para um desafio, e também os israelitas. Vem vocês também. E fizeram 2 altares lá. O altar de Baal e o altar de Deus. Baal era o deus do fogo, o deus da água. Baal era o deus da chuva, o deus da fertilidade, o Deus que abençoava a terra. Então Elias fala, já que ele é o Deus da chuva, da fertilidade e da bênção, eu vou fazer um desafio a vocês aqui. E o que aconteceu, irmão? O que aconteceu? Eles oraram, clamaram a Baal e nada aconteceu ali. Mas o Senhor respondeu com fogo. Parece que não tinha ninguém para adorar a Deus ali naquela época, não parece? Olhando assim, nem Elias sabia. E por causa disso Elias foge, Jezabel quer matá-lo, e por causa disso ele foge. Ah, Senhor, eu estou igual na igreja de Sardes, todo mundo morto lá, só eu estou vivo. Tem ninguém em Israel que adore o Senhor, só eu, Senhor. O que Deus disse para ele? Não, tem ainda 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal e nem beijaram a mão dele. Eu reservei 7.000. E aqui, irmãos, o Senhor diz para aquela igreja, no meio dessa morte toda, no meio deste necrotério ou do CTI, tem alguém aí vivo. São poucas pessoas, mas tem. Pela ótica humana, querido, não sobraria ninguém, porque além de ter muitos mortos, ainda tinha também alguns que estavam respirando pelo aparelho. Essa igreja não tem jeito. Passa pastor e mais pastor aqui, conselho e mais conselho. Essa igreja não tem jeito. É claro que tem. É claro que tem. Essa igreja não é do pastor. Essa igreja é de Jesus. Se alguém pensa, não estou falando da igreja de Guanabara, estou dizendo no geral. Muitas pessoas dizem, essa igreja não tem jeito. É claro que tem. É dessas poucas pessoas que não contaminam as vestes com este mundo, que não dão a mão ao sistema, pessoas que amam Jesus de todo o seu coração. É dessas pessoas que o Senhor acende uma grande chama espiritual. É isso que Deus faz, para a glória do nome dEle. Esse grupo andarão de branco juntamente comigo, diz Jesus. Andar de branco. O Apocalipse é bem enfático em dizer que as vestes brancas foram lavadas no sangue do Cordeiro. E isso nos diz uma doutrina muito peculiar na Bíblia e na Reforma Protestante. A expiação pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. E Hebreus diz que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue, diz Hebreus, não há remissão de pecados. E ele também diz que é impossível sangue de touros e de bodes remover o pecado. É impossível. E aqui, lavaram as suas vestiduras no sangue de Jesus, no livro de Apocalipse, e aqui, essas vestes deles estavam brancas. Isso posto, nós concluímos, irmãos, que elas foram expiadas, alvejadas no sangue de Jesus. E a roupa branca no livro de Apocalipse fala da justiça de Cristo. Irmãos, nós somos salvos pelas obras, sim. Nós somos salvos pelas obras. Não as minhas obras, nem as suas obras, mas as obras de Cristo. É por isso que foi dado a eles vestes brancas. Quando João olha, quem são esses? Multidões de tribos, nações, vindo da grande tribulação, ele pergunta para o anjo, quem são? E de onde ele vem? O anjo diz, esses são os que vieram de grande tribulação. Eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Por isso estão aqui. Amados irmãos, a expiação pelo sangue de Jesus. As vestes brancas são aquelas pessoas que passaram pela expiação no sangue de Jesus. São aquelas pessoas, como diz o versículo 6, aquelas pessoas que têm ouvido para ouvir a voz do Senhor. Esse grupo andará de branco com Jesus, e não somente andarão junto com Jesus com vestiduras brancas, mas Jesus falou que vai confessar o nome deles diante de Deus e dos santos anjos. Isso é triunfo, irmãos.
Eu vejo aqui triunfo. Triunfar sobre a Sardes, opulenta, pujante, egoísta. Este mundo não é diferente, queridos irmãos. Este mundo não é diferente. Há muita coisa que pode nos levar ao CTI, a respirar espiritualmente por oxigênio. Mas Jesus nos alerta aqui nesta noite, cuidado, vamos voltar, lembrar daquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, dito e ouvido, e arrepende, volta. Mas aqui também, irmãos, tem um texto que muitos pegam como dando margem para apagar o nome no livro da vida. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Jesus não está dizendo que é possível ele apagar o nome de alguém no livro da vida. Ele está afirmando que é impossível apagar. Ele está fazendo uma afirmação. E o verbo aqui não está lançando dúvidas sobre a salvação. Ele está afirmando, de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Jesus está garantindo que a salvação nunca será perdida. Mas isso aqui é para aquelas pessoas lavadas, que têm as vestes lavadas no sangue de Jesus. Jesus garante também, irmão, celebrar com louvor diante de Deus e dos anjos a vitória daqueles que venceram o mundo. Esta é uma mensagem para aqueles que têm ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo inspirou João a escrever, ou na verdade ele recebeu essa revelação direta de Jesus. E ele escreve para a igreja de Sardes, que tinha nome de que estava viva, mas estava morta, que tinha poucas pessoas lá crente, poucas pessoas que amavam a Jesus, mas tinha, era a igreja de Jesus. Por isso, irmãos, essa carta também serve para nós, um grande alerta para nós. E eu quero te fazer uma pergunta e você pensa aí, em qual grupo você se identifica? Há 3 grupos aqui, o grupo dos mortos, o grupo dos quase mortos ou o grupo dos vivos. Em qual grupo você se identifica? Vamos ficar de pé e vamos orar.